Em busca da remobilização do vestiário e da estabilidade de 2023 após a derrota e desclassificação na Copa do Brasil, o Internacional vai à Vila Belmiro enfrentar o Santos do Odair Hellmann pelo Campeonato Brasileiro. Duas notícias interessantes. Mesmo flertando com o Z4, o Internacional não entra na zona da degola nesta rodada do Campeonato Brasileiro. A notícia ruim é que o Santos ainda não perdeu na temporada jogando em casa. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações aí do nosso clube e também entender um pouquinho do futuro, principalmente aqui deste sábado, em que o Inter, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai à Vila Belmiro, lá em Santos, enfrentar o time do Odair Hellmann pela... Olha, talvez até, não sei se estabilidade ou talvez remobilização, a remontada, mas enfim, né, tentar buscar um segundo semestre um pouco melhor do que o primeiro, né? Desclassificado no Gauchão, desclassificado também na Copa do Brasil, o Internacional tem a Libertadores e também o Campeonato Brasileiro para, de repente, tentar sonhar com alguma coisinha, né? Dar uma beliscada lá talvez um G4 do Campeonato Brasileiro, talvez alguma taça, por que não, né? O ano passado estava todo mundo desacreditado e o Inter ainda foi vice-campeão brasileiro. Olha só, tem algumas coisas interessantes que a gente precisa falar sobre o contexto desse jogo e também sobre o contexto até da semana, porque esse jogo também ele vai interferir na quarta-feira na Libertadores Nacional Montevidéu e uma série de coisas. Faz assim, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação, deixa teu like, que ajuda demais o meu trabalho, e também se tu tá confiante no Inter, por que não, né? O Inter pode ser a zebra, talvez, do ano na Vila Belmiro, né? Porque, como eu falei, o Santos não perdeu na Vila ainda, então tu vai lá, entra em kto.com, utiliza o cupom Ernest, ganha 20% de free bet, e aí bota essa free bet no Internacional, talvez bote uns pilinhos no bolso também. Ó, fiz umas anotações aqui, porque eu acho que é importante que a gente tem que pontuar. Vale destacar que o Inter está com 6 desfalques, melhor dizendo. Reforços são 5. E a gente vai falar sobre isso também. Os desfalques é o Rodrigo Moledo, que está com ainda um desgaste físico, né? Vai precisar dar uma segurada, porque enfrentou aí, né, uma série de jogos aí agora nas últimas semanas. O Pedro Henrique, uma questão no tornozelo esquerdo, uma pancada que sofreu, está com dores. Campanharo, 3º cartão amarelo. O John, que pertence ao Santos, e aí não pode jogar por aquele acordo sempre de cavalheiros que tem entre os clubes, mais o Mercado e o Maurício. Nas voltas, interessante a gente também destacar algumas questões, né? Luiz Adriano, de volta. Alan Patrick, de volta. Gabriel Barros, Bustos. E aí, eu acho que a gente também tem um destaque interessante para fazer no Rômulo, tá? Porque mesmo com o Bustos, segue como titular e agradou ao Mano Menezes e era para ser o volante, mas está fazendo às vezes de lateral direito e muito bem nesse sentido ainda. O Inter está, vamos dizer assim, acredito que escalado já, tá? Muito por que dá para dizer assim, acredito? Porque a gente não consegue ver o treino, não tem perspectiva muito assim de a gente entender o que o Mano Menezes pretende, mas com os retornos, esses que eu falei em cima, também dos desfalques, a gente pode esboçar o Inter com Kehler, Rômulo, Vitão e o Nico Hernandes na zaga, mais o René, depois o Baralhas e o Depena abrindo o meio campo, com o Johnny um pouquinho mais para frente, vai ser um tripé, né? Baralhas, Johnny e Depena, mas o Johnny um pouquinho mais para frente, o Alan Patrick, o Wanderson e o Luiz Adriano. Assim, gente, conversando com as pessoas dentro do vestiário, todo mundo aponta que hoje é um jogo importante para remobilização e para tentar trazer a estabilidade de volta, né? Porque assim, beleza, são 3 vitórias em sequência, uma com desclassificação que talvez não valha nem vitória, né? Se a gente for pegar e pensar. Mas, ao mesmo tempo, ganhar na Vila lá, quebrar esse tabu de 13 jogos
Olha só, o scout é o seguinte: o Santos jogou 13 jogos agora na temporada na Vila Belmiro. Ele ganhou 7 e empatou 6. Seria a quarta vitória do Inter também na história do Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro. Então, vale destacar que uma vitória lá poderia elevar o ambiente justamente para o jogo contra o Nacional. Porque, ó, quarta-feira agora, quando o Inter for a Montevidéu, é a primeira das duas finais, basicamente, que o Inter tem no grupo B da Copa Libertadores, né? Precisa ganhar do Nacional para depois chegar em casa contra o Independente Medellín e só confirmar a vaga, ou em primeiro ou em segundo. Então, o que acontece? Perder ou, de repente, fazer um resultado negativo, empate talvez até possa ser um bom resultado, mas eu acho que no contexto de Campeonato Brasileiro não é. Eu já vou explicar por quê. Leva para o Nacional um âmbito novamente maior, né? Um brio um pouco maior, de novo, nós podemos, nós conseguimos, não vencemos fora de casa praticamente, né, cara, na temporada também. Então, ganhar do Santos lá, tirar esse tabu, essa invencibilidade do Santos, fazer uma vitória fora de casa, aumentaria, né, o brio, remobilizaria o vestiário e tudo mais, depois dessa pancada que a gente levou na quarta-feira. O Inter hoje, no Campeonato Brasileiro, tá, na 9ª rodada, ele está em 13º. Ele pode chegar no máximo à 9ª colocação. Como eu falei no início, ele não cai, ele não entra no Z4, mas ele pode, por exemplo, a partir de uma derrota, chegar à 16ª colocação, que seria o último antes de entrar, né, na zona da degola. O que o Inter tem que fazer? Ganhar seu jogo na Vila Belmiro e aí torcer para o Fortaleza perder para o Bahia no sábado, joga hoje também às 16 horas. O Bragantino perder para o Fluminense fora, o Bragantino joga fora. O Bragantino joga no Maracanã, no domingo às 16. E o Atlético Paranaense joga em casa contra o líder do campeonato, Botafogo, no sábado às 18h30. Então, é aquela coisa, podemos chegar à 9ª colocação? Podemos, né? Mas tem que dar uma secadinha nesses 3 jogos paralelos aqui. Tem 2 perspectivas também que são interessantes para a gente falar em cima desse jogo. Porque o Inter está muito, vamos dizer assim, pensativo, né, em 2 datas. A data FIFA e a questão da janela. A data FIFA, por quê? Porque o Inter daí acredita aí que esse período de 11 dias sem jogos, ele vai melhorar a parte física. E até um bastidor aqui, né? Algumas pessoas que conversaram com o próprio Magrão, que chegou agora aqui, né? Também falaram que o próprio volante, né, que hoje é o gerente esportivo, olhou assim e tá faltando força, né? Tá faltando explosão, tá faltando... Porque a questão não é nem só pulmão, a questão é perna pesada em um determinado momento do jogo, a questão é daí... Com a perna pesada, falta cognição, falta aquele combate um pouco mais, né, rígido e aquele ríspido também. Então, o Magrão se preocupou muito com isso e ficou meio... A gente precisa melhorar, né? E aí a data FIFA vai servir para isso. Questão física. E a questão da janela, né, 3 agora de julho, que daí vem os reforços. O primeiro é o Ener Valencia. Esse está certo. E vou dizer mais aqui. Não duvidaria que o Inter, nos próximos, antes mesmo da parada da data FIFA, anunciasse o Ener Valencia. Tá? Justamente pela questão da remobilização de vestiário, remobilização com a torcida e até mesmo para a torcida colorada parar de não acreditar que esse cara vem. Porque já tem agora a questão do Cuéllar, que está indo para o Corinthians talvez, que possa estar indo para outra negociação e o Internacional vai ficar a ver navios. Tem a questão do Bruno Mendes, que agora o Flamengo também entrou na parada. Tá tudo aqui em cima, depois tu pode recuperar os vídeos e dar uma olhada no que eu tenho de informação para ti aqui. Então, mais ainda, né, os outros nomes que o presidente Alessandro Barcelos e seus pares devem estar ali encomendando ou até encaminhando. Então o Inter tem uma expectativa de reforçar o grupo agora no meio do ano. Isso sem contar, claro, né, o Arangues e o Gabriel, que trabalham com bola já e aí terminam também a sua preparação, não só física, mas técnica, agora antes do Curitiba, né? Só para a gente recuperar.
questão física, data FIFA. Antes ainda tem 3 jogos. Santos, agora hoje, sábado. Depois Nacional, quarta-feira, pela Libertadores. E aí a gente vai Vasco, jogar no Maracanã também, no final de semana que vem, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Aí para tudo. A gente só volta no dia 22. Dia 22, Coritiba, isso é uma quinta-feira. Depois, domingo, América Mineiro, dia 25. E 28, Medellín. Independente de Medellín pela Libertadores. Então, esse é o calendário do Inter agora em junho. Cara, se tu chegou até aqui, te agradeço demais e vou te pedir mais uma vez. Deixa o teu like aí, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto, porque a gente está fazendo um baita trabalho aqui nos conteúdos, nessa grande comunidade que a gente troca ideias sobre o Inter aqui no canal, beleza? Tamo junto, um forte abraço. Tchau!